Imagine por um instante que você acorda um dia e percebe que tudo o que Jesus falou sobre a grande tribulação está começando a se cumprir diante dos seus olhos. Não se trata de um símbolo vago, nem de uma história antiga sem importância. Estamos falando de profecias bíblicas precisas, palavras que atravessam os séculos e que hoje ressoam mais fortes do que nunca. O que você faria se soubesse que a Bíblia já revelou como se proteger em meio ao caos? Continuaria confiando nos seus próprios recursos? Ou buscaria o refúgio que o próprio Deus preparou para o seu povo? A verdade é que milhões vivem como se esse tempo nunca fosse chegar, mas os sinais estão gritando em nosso presente. E você já pensou onde estará quando os céus se abalarem e a terra tremer sob o cumprimento das Escrituras? Não estamos falando de medo, mas de esperança, de um plano divino que ensina não apenas a resistir, mas a sobreviver debaixo da cobertura do Altíssimo. Prepare-se, porque o que vamos descobrir juntos pode mudar a forma como você vê cada decisão que toma hoje. A Bíblia não deixou a grande tribulação envolta em mistério absoluto. O próprio Jesus, em Mateus 24, falou de um tempo de angústia como nunca houve desde o princípio do mundo. Daniel, séculos antes, já havia descrito esse período como um tempo de angústia qual nunca houve. E em Apocalipse, João viu com imagens tão vívidas que ainda hoje estremecem aqueles que leem essas páginas. Não são advertências vagas, são detalhes proféticos que nos mostram que este mundo caminha para um momento decisivo, um ponto em que a fé de milhões será provada ao máximo. E o mais surpreendente é que essas profecias não falam apenas de destruição, mas também de proteção. Há instruções claras, palavras que parecem desenhar um mapa para aqueles que confiarem em Deus em meio ao caos. Não é por acaso que Jesus mencionou lugares específicos, momentos-chave e decisões imediatas que fariam a diferença entre cair na armadilha do inimigo ou estar sob o cuidado do Altíssimo. Isso nos revela algo profundo. A profecia não é apenas um anúncio do fim, é um guia de sobrevivência espiritual e física para o povo de Deus. Agora pense nisso. Se já vemos sinais em nosso tempo, crises globais, tensões em Israel, sistemas de controle avançando a passos largos, não será que estamos mais perto do que imaginamos? E se for assim, não deveríamos estar atentos a cada palavra profética, como se nossa vida dependesse disso? Deixa eu te perguntar de coração para coração. O que você sentiria se nesta noite soubesse que a grande tribulação começará amanhã? Continuaria vivendo do mesmo jeito, confiando na sua rotina e nos seus planos, ou buscaria desesperadamente estar debaixo da proteção que a profecia promete? Muitos preferem ignorar essas perguntas porque incomodam, mas você está aqui porque sabe que não podemos virar as costas ao que já está escrito na palavra de Deus. Jesus foi claro quando falou de sinais e advertências, e não o fez para espalhar medo, mas para despertar corações prontos para ouvir e obedecer. E quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Escreva agora mesmo nos comentários a frase: Senhor, guia-me em teus caminhos. Não é apenas um comentário, é um ato público de fé, uma declaração que pode inspirar outros a entenderem que não estão sozinhos neste tempo profético. Talvez suas palavras sejam o lembrete que alguém precisa para voltar os olhos a Deus na hora certa. A primeira grande revelação que encontramos nas profecias sobre a grande tribulação é que a verdadeira proteção não está na força humana nem na riqueza acumulada, mas em obedecer às instruções precisas que Deus deixou em sua palavra. Jesus não falou de forma abstrata quando advertiu sobre os últimos dias. Ele mencionou lugares específicos, tempos determinados e decisões imediatas que fariam a diferença entre vida e morte. Você percebe a profundidade disso? A segurança não depende da lógica do mundo, mas da obediência à voz profética. Em Mateus 24, Jesus não disse simplesmente evitem o mal, mas afirmou com clareza: os que estiverem na Judéia fujam para os montes.
Era uma advertência geográfica, concreta, que mostrava que Deus já havia previsto um caminho de escape. E se ele fez isso naquela época, você não acredita que também preparou algo para nós agora? Isso nos lembra que a profecia não anuncia apenas catástrofes, mas revela estratégias divinas de sobrevivência, instruções que só compreenderão aqueles que mantiverem seus olhos e corações atentos à verdade. O que Jesus advertiu para a Judéia não foi uma mensagem isolada do passado, mas um padrão profético que hoje se amplia em escala global. O livro de Apocalipse fala de Babilônia, a Grande, como um sistema mundial que cairá em uma única hora, arrastando consigo cidades inteiras e milhões que confiavam na aparente segurança das estruturas humanas. Você entende o que isso significa? Lugares que hoje parecem prósperos e estáveis podem se tornar armadilhas mortais quando os juízos proféticos começarem a se cumprir. E não estamos falando de um futuro distante, porque já vemos como a economia global estremece com um único movimento de mercado. Como uma guerra no Oriente Médio afeta todas as nações, como a dependência tecnológica pode colapsar em minutos. A profecia não exagera ao descrever a fragilidade dos sistemas humanos. Ao contrário, abre nossos olhos para o que já estamos presenciando. O que parecia impossível há 2000 anos, um mundo interconectado que pode parar de repente, hoje é nossa realidade cotidiana. E aqui está o alerta mais sério. Não confiar cegamente no que a humanidade constrói, mas discernir para onde se inclina cada nação, cada cidade e cada poder. Porque os últimos dias serão uma prova não apenas de fé, mas de discernimento espiritual. Se você chegou até aqui, é porque algo no seu coração não quer ignorar esses sinais proféticos. E quero pedir um gesto muito simples, mas de grande impacto. Dê um like neste vídeo agora mesmo e compartilhe com alguém que também precisa ouvir este alerta. Pode ser um amigo, um familiar, alguém da sua igreja ou até alguém que ainda não conhece a Cristo. Esse pequeno ato não apenas ajuda a espalhar a mensagem da profecia bíblica, mas também se torna uma semente de esperança em um mundo que já sente os tremores da grande tribulação. Faça isso agora, porque você nunca sabe quem pode ser despertado espiritualmente com um simples compartilhar. Há um detalhe escondido nas Escrituras que muitos deixam passar, mas que se torna o ponto mais impressionante desta profecia. Deus já preparou um lugar seguro para o seu povo em meio à grande tribulação. Em Apocalipse 12:6, lemos que a mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse sustentada. Observe bem, não se trata de bunkers construídos por mãos humanas, nem de fortificações modernas, mas de um refúgio planejado diretamente pelo Senhor. Você entende o que isso significa? A proteção não vem da autodefesa ou do acúmulo de recursos, mas da provisão sobrenatural. Os reis da terra, os poderosos e os ricos correrão para cavernas, abrigos subterrâneos e fortalezas que parecem invencíveis, mas nada disso os protegerá do rosto do Cordeiro. Já os que ouvirem a voz profética e obedecerem, descobrirão que o próprio Deus abre caminhos no deserto, provê alimento onde não há recursos e guarda a vida nos momentos mais críticos. Não se trata apenas de geografia, mas de confiança, de dependência absoluta daquele que já viu o fim desde o princípio. E aqui está o mais surpreendente. Enquanto os homens tentam se esconder debaixo das pedras, os filhos de Deus estarão guardados debaixo da rocha eterna. O que vimos hoje não é teoria distante nem fantasia religiosa. É a confirmação de que a profecia bíblica continua viva e falando diretamente a nós. A grande tribulação não será um tempo qualquer. Será a prova mais intensa que a humanidade já enfrentou. E apenas os que estiverem debaixo da cobertura de Deus conseguirão permanecer firmes. Por isso, quero pedir algo importante. Não deixe que esta palavra fique apenas na sua mente, torne-a visível ao mundo. Dê um like agora mesmo neste vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com pelo menos uma pessoa que você ama.
Você nunca sabe se esse simples ato será o instrumento para abrir os olhos dela antes que seja tarde demais. E fique atento, porque em nosso próximo estudo vamos aprofundar nos sinais que Jesus deixou para que o seu povo reconheça quando esses eventos estão prestes a começar. Se hoje falamos do refúgio, amanhã você vai descobrir as marcas claras que nos alertam sobre o início da grande tribulação. O que vem a seguir é ainda mais revelador e acredite, você não vai querer perder.